Eu gostaria de continuar dando sequência ao nosso último vídeo, onde começamos a falar sobre este livro, O Espírito de Cristo, de Andrew Murrow. É um clássico na literatura evangélica e eu aconselho você a ler. Que leitura fenomenal, que coisa linda é quando ele fala a respeito do Espírito Santo, a importância do Espírito Santo de Deus na nossa vida, na nossa igreja, na nossa casa, na nossa família, na nação. Afinal de contas, a palavra de Deus fala que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Mas o que eu vou compartilhar com você é algo que, na verdade, precisa da gente, o que nós chamamos de um cuidado muito intenso, porque podemos nos encontrar desta maneira. Eu, particularmente, não tenho constrangimento nenhum de falar isso para você, em que, em alguns momentos, eu me vi justamente nessa situação. Aí você poderia perguntar, Pastor Marcos, que situação é essa? Olha só o que Andrew Murrow diz. Ele diz o seguinte: alguns sentem que sua própria vida não é o que deveria ser. Muitos podem olhar para o passado, para uma temporada especial de avivamento espiritual, quando toda a sua vida esteve em um plano mais alto. A experiência de alegria e força da presença do Salvador foi, por um tempo, muito real, mas não durou. Para muitos, houve um declínio gradual, acompanhado de bons esforços e subsequentes fracassos. Alguns tardam a perceber onde reside o problema. Há pouca dúvida quanto à resposta. Eles não conhecem e não honram o espírito de habitação como a força de suas vidas, nem conhecem o poder de sua fé para mantê-los olhando para Jesus e confiando nele. Eles não sabem o que é esperar diariamente, em silenciosa confiança que o Espírito Santo os liberte do poder da carne e mantenha a maravilhosa presença do Pai e do Filho. Ele continua dizendo: há multidões dos queridos filhos de Deus que ainda experimentam frequentes quedas e retomadas em suas vidas espirituais. Apesar de avivamentos, seminários e conferências, o ensinamento que recebem não é particularmente eficaz na questão da plena consagração. Seu ambiente diário não é favorável para o crescimento da vida espiritual. Pode haver tempos de anseio por viver de acordo com a plena vontade de Deus, mas o desejo e a atitude de verdadeiramente andar de modo a agradá-lo foi insuficientemente despertada neles. Eles não avançam a melhor parte de seus direitos de nascença como filhos de Deus, ao dom mais precioso do amor do Pai em Cristo, o dom do Espírito Santo que deseja neles habitar e guiá-los. Eu falei anteriormente no vídeo em que nós estamos numa época onde este mundo, com todas as suas articulações, os poderes das trevas, a quebra dos princípios, o que nós chamamos desse espírito do mundo, esse espírito que está nesse mundo, que é um espírito de engano. E o que nós vemos é justamente uma força maligna trabalhando contra os filhos de Deus. E interessante é que, não é que eu descobri isso, por favor, mas a gente vai chegando à constatação que para o nosso adversário, ele não se importa que você esteja dentro de uma igreja, contando que duas coisas: essa pessoa não tem um despertamento para Deus, de levar, de consagrar, de fazer da sua vida um instrumento, uma ferramenta na mão do Senhor para abençoar a vida dela e abençoar a vida de outras pessoas. Então, para o nosso adversário, não importa se ela está dentro de uma igreja, desde que essa pessoa ela não manifeste aquilo que a Bíblia fala do fruto do Espírito, que é o amor, a alegria, a paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Desde que essas pessoas não manifestam isso, está tudo bem, elas podem continuar lá dentro. E segundo, o nosso adversário não tem problema nenhum, desde que a Igreja de Jesus, que somos nós
mas a igreja do Senhor, a congregação do Senhor, ela se distancie e fique preocupada e trabalhe ativamente com coisas que não vão trazer edificação. Lembra do que a palavra do Senhor fala? Que todas as coisas são listas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são listas, mas nem todas as coisas edificam. O que Andrew Murrow está dizendo aqui é a importância de procurarmos obter um interagir, uma intimidade com o Senhor. O salmista fala uma coisa muito interessante. Ele diz o seguinte: a intimidade de Deus é para aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Então, nesse mundo em que nós sabemos que o nosso adversário está trabalhando de uma maneira estratégica, bem sutil, para tirar a presença de Deus dentro da casa do Senhor. Nós temos, irmãos, muitas coisas dentro da igreja do Senhor. Nós temos muitas festas, nós temos muitas celebrações, mas lembra do que o Andrew Murrow diz aqui? Ele diz uma coisa interessante: as pessoas, elas às vezes participam de seminários, avivamentos, conferências, mas no final isso não traz substância para ela. Não é que isso não seja bom, mas nós precisamos entender que todos esses eventos, na verdade, é para incendiar a vida de uma pessoa. Eu já participei de vários encontros e quando nós voltamos desses encontros, nós voltamos entusiasmados, dispostos a ganhar o mundo todo. Mas se não houver uma manutenção dessa presença de Deus, tudo isso vai, depois de alguns 3, 4 meses, as pessoas voltam a ser o que elas eram antes. O que nós estamos precisando? O apóstolo São Paulo, ele diz uma coisa muito interessante. Ele escreve, lá no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 30, ele diz o seguinte: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Uma coisa a gente tem que entender: é possível estarmos dentro da casa do Senhor, estamos fazendo tanta coisa para Deus e todavia estamos entristecendo o Espírito Santo do Senhor. Lá no livro de Tessalonicenses, capítulo 5, 1 Tessalonicenses, se eu não estiver enganado, é o versículo 19, ele diz o seguinte: não apagueis o Espírito Santo de Deus. Nós começamos entristecendo o Espírito Santo de Deus e depois a gente definitivamente acaba apagando o Espírito Santo de Deus. Precisamos buscar essa presença de Deus, essa intimidade. É interessante que essa intimidade, ela se dá quando nós temos um relacionamento bem próximo. Deixa eu citar uma coisa que ontem eu estava orando a Deus e no meu devocional eu disse o seguinte: sabe, Deus, eu amo estar com meu filho. Eu tenho um filho de 16 anos e eu ligo para ele perguntando: como é que você está, filho? Como é que foi a aula? Como é que foram as provas? Você está no período de provas? Ele diz: foi tudo bem, pai. E eu pergunto: o que você vai querer fazer? Tem alguns dias que ele quer estar aqui comigo, mas eu amo quando meu filho diz: pai, eu quero estar aí com você, eu quero ficar aí com você. E eu dizendo: Deus, eu acho que o Senhor quer ouvir isso da gente, é querer que possamos manifestar o desejo de simplesmente estar com o Senhor. Olha, nós não vamos para a igreja simplesmente para ver as pessoas. É muito bom estar em todo o movimento do culto, adoração. Isso faz parte da adoração a Deus, do nosso culto ao Senhor. Mas a coisa mais importante é queremos estar com o Senhor, com os irmãos, mas com o Senhor. Não é à toa que nos momentos mais difíceis da nossa vida, nos momentos das maiores crises, o Senhor Jesus nos aconselha uma coisa muito importante. Quando estivermos passando por esses momentos, precisamos buscar essa intimidade. E essa intimidade só se dará quando entrarmos no nosso quarto, fecharmos a porta e orarmos ao nosso Deus. Esse nível de intimidade que Deus está procurando. Quando nós temos uma intimidade com Deus, quando nós manifestamos o desejo de estar através do Espírito Santo do Senhor em comunhão com o nosso Pai, você pode ter certeza que aquilo que acontece ali naquele lugar de intimidade, o desejo de estar com o Pai, o Senhor vai nos recompensar publicamente. Vamos pensar nisso?